Boa tarde, oitavos anos, Colégio Municipal do Pedro I. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Continuando falando desse capítulo negro aí da história do futebol. E quando eu falo de negro, eu não falo de capítulo de questões somente racistas, mas de um capítulo complicado, complexo, que ronda o nosso movimento futebolístico no Brasil, e nós já comentamos muito sobre isso em, em aulas passadas. Vamos dar continuidade aqui, tá? O novo caso de racismo no futebol brasileiro reacendeu o debate sobre a democracia racial no esporte, visto que por muitos, como um espaço de igualdade e inclusão, por reunir milhares de pessoas em torno de um mesmo símbolo, o time, mas que às vezes parece reforçar diferenças e preconceitos. Durante a partida na Copa do Brasil na quinta passada, em Porto Alegre, torcedores do Grêmio xingaram o goleiro Aranha dos Santos com palavrões de cunho racial. O jogador foi chamado de macaco e preto fedido por alguns torcedores gremistas. Aos 42 minutos do segundo tempo, Aranha reclamou com o árbitro Wilton Pereira Sampaio sobre as agressões. O juiz, porém, mandou a partida seguir. Na sexta-feira, o goleiro registrou o boletim de ocorrência da ocorrência em Porto Alegre, afirmando que 4 pessoas estavam envolvidas nos xingamentos. Para o historiador Luiz Carlos Ribeiro, da Universidade Federal do Paraná, o ato de torcer em meio à multidão faz com que sentimentos que são controlados no convívio social cotidiano acabem expostos. Assim, o racismo presente na sociedade acaba aparecendo nos gramados. O racismo existente na sociedade, não é uma patologia do futebol, somente do futebol, uma doença social presente em toda a sociedade, reforça o pesquisador que coordena o grupo de estudo do futebol, sociedade da universidade. No êxtase da torcida, alguns torcedores parecem se esquecer que estão num lugar público e, sentindo-se protegidos pelo anonimato, acabam tendo atitudes que normalmente não teriam. Futebol funciona como uma válvula de escape para uma minoria de torcedores. As frustrações da vida cotidiana, como desemprego, moradia precária, desassistência nas áreas de saúde e educação, notícias sobre corrupção, levam uma parte da torcida a se manifestar agressivamente no estádio, onde essas pessoas acreditam estar protegidas pelo anonimato, afirma o jornalista Manuel Alves Filho, do grupo de pesquisa de estudos do futebol da Unicamp. Casos de discriminação racial fazem parte da história do futebol desde que o esporte chegou ao Brasil. No início, o esporte adotado pela elite excluiu os negros do Brasil. Em alguns clubes, eles eram proibidos de jogar até na década de 1950, como o caso do Grêmio. O Vasco da Gama foi o primeiro clube a aceitar oficialmente os esportistas negros. Ao longo do século XX, o negro foi se inserindo, mas sempre com lugar bem definido dentro da estrutura esportiva futebolística, como atleta, mais raramente como dirigente ou técnico, afirma Ribeiro. O racismo não aparece somente nas partidas. Alves Filho lembra que a exclusão também está enraizada na própria estrutura do futebol. Ao contrário do que algumas pessoas defendem, esse esporte não é um espaço onde prevalece a democracia racial. A democracia racial no futebol é um mito. Um exemplo disso é que os negros e mestiços encontram-se subrepresentados na estrutura do futebol. As funções mais elevadas continuam reservadas aos integrantes de uma elite majoritariamente branca, argumenta, e isso é uma verdade. Se, por um lado, a discriminação racial é menos forte do que em outras épocas, por outro lado, ela ocupa hoje mais espaço na mídia. O racismo era mais evidente em outras épocas, porém, hoje existe uma consciência maior da repercussão de uma atitude como essa, e também temos uma legislação que coíbe esses atos, diz o pesquisador Silvio Ricardo,
da Silva, do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, somente neste ano já foram registrados 12 casos de discriminação racial nos formatos brasileiros, além de jogadores. Vítimas foram árbitros e também profissionais de imprensa. Para especialistas, a melhor forma de se combater o racismo dentro e fora dos campos é a prevenção, além da punição para os envolvidos. Políticas educativas aplicadas em escolas e meios de comunicação são fundamentais para acabar com a discriminação. O racismo presente no futebol é o mesmo presente na sociedade. Ele precisa ser entendido e enfrentado num plano mais amplo e não apenas no segmento específico. Temos que mostrar às novas gerações que o Brasil é um país miscigenado e que esse aspecto é uma herança positiva responsável pela formação de nossa gente. Temos que ensinar as crianças que ninguém deve ser avaliado pela cor ou por sua pele. Isso é uma coisa que deve se aprender em casa, viu, gente? Desde cedo. Além de campanha de combate ao racismo, Ribeiro reforça que não somente os envolvidos, mas também as torcidas, assim como os clubes, devem ser punidos nesse caso. Medidas de punição, inclusive do clube, com perda de jogos e até mesmo exclusão do campeonato, como acontece na Europa, vão criando uma cultura e uma consciência de autocontrole. Silva lembra também da importância dos clubes para evitar os casos de discriminação. O clube, às vezes, não é diretamente culpado, mas ele tem de se esforçar para tentar coibir, afirma. O jornalista esportivo Juca Kfouri discorda da punição aos clubes e reforça que a punição individual é fundamental para acabar com esse crime. E se os clubes tomarem as atitudes necessárias para identificar os responsáveis e entregá-los às autoridades, penso que não devem ser responsabilizados. Eu concordo com ele, sabe? Os clubes, infelizmente, não podem fazer esse controle total, mas eles podem identificar os agressores, né, da discriminação e levá-los à justiça para punição, porque se o time incorrer, né, se a torcida incorrer nesse crime de discriminação, toda a torcida é suspensa dos jogos, não vai jogar com torcida, né? A torcedora gremista flagrada pelas câmeras da emissora de televisão, ESPN, xingando o atleta, e mais 4 torcedores foram identificados pelo Grêmio, as informações foram repassadas para a polícia e pelo clube. O clube também suspendeu a torcida organizada geral do Grêmio por tempo indeterminado após ela entoar cânticos que citam palavras macaco durante a vitória sobre o Bahia neste domingo. Olha aí. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, né, que é o órgão que controla as punições dos atletas em campo, suspendeu o jogo de volta entre Grêmio e Santos até o julgamento do caso, programando para esta quinta-feira, no caso lá, já um pouco lá atrás, o julgamento e uma multa de R$100 mil no caso, tá? Pessoal, eu vou deixar aqui agora para vocês, nesse último slide, você só vai saber disso se você assistir o vídeo todo, né? Essa atividade, ó, qual foi o primeiro time a aceitar o negro em suas equipes? Nós vimos lá atrás, foi um time carioca, né? Nós temos só 4 times carioca, ou foi o Flamengo, ou foi o Vasco, ou foi o Fluminense, ou foi o Vasco da Gama. Vem lá atrás no vídeo que tem um slidezinho que fala sobre isso. Ao longo do século, o negro foi inserido. Essas questõezinhas você vai fazer no seu caderno e vai mandar o print para o professor Assis. Sua frequência vai ser essa, tá bom? Deixa eu aumentar aqui minha tela. Vou interromper aqui o compartilhamento para já dar encaminhamento aqui ao encerramento de nossa aula, tá? Dizendo para vocês que foi muito bom estar aqui nesse ambiente virtual com vocês e agora é com vocês. Pegue lá o último slide, dê uma pausa no vídeo, copie no seu caderno e responda. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fique com Deus.